Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos também pela noite passada, Deus, pelos teus anjos que acamparam ao nosso redor, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos para compartilhar da tua palavra, para aprender um pouco mais, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o bispo Josué, que ele possa, Senhor, ser usado por ti para falar conosco, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então, bom dia então a todos, né? A todos, a todas. Vocês viram, a lição é sobre Abigail, né? Com foco especialmente na questão da superação de conflitos. E aí eu estava preparando para vou mandar para o pessoal para pensar um pouquinho na Abigail, depois a gente tentar, na verdade, dar um outro foco também, né, para a lição. Mas acho que a partir da experiência da Abigail, dá para a gente pegar vários pontos. Eu fiz aqui, eu também fiz a minha tarefa, tá? Eu fiz aqui uma relação de 10 características que a gente pode extrair dessa história, né? Dessa história. E ela se encontra, então, no primeiro livro de Samuel. O contexto da história é aquela situação envolvendo Davi, né? Saul era o rei, digamos assim, o rei destituído. Davi era o rei ungido, mas que não havia assumido o trono. E havia um conflito na relação entre Saul e Davi. E Davi opta por fugir, né? Por ficar, então, vamos dizer assim, à margem dos acontecimentos, não ocupando o trono lá, né? O trono lá do rei, e evitando, inclusive, de matar o seu pai, né? Tirar a vida do seu pai, no caso, o Saul. Então, é uma história recheada de conflitos, na verdade, né? É uma história com muitos conflitos. Aliás, como foi todo o reinado de Davi, né? Muitos conflitos. E nesse em particular, Davi, então, está naquele momento da vida, naquele momento em que ele se encontra foragido, vamos assim dizer, né? Ele se acerca de um grupo também de pessoas foragidas e tenta se manter para evitar confrontos com Saul e com os seus próprios irmãos. Bom, e assim, como toda história, né, nós vamos encontrar, no caso aqui da Abigail, que a tradição oral conservou a participação da mulher. Então, é muito raro nas histórias, sobretudo nas histórias mais antigas, vamos assim dizer, esse destaque da mulher. Mas nós encontramos no Antigo Testamento várias mulheres que vão sendo destacadas, né? Ou pelo menos, não, se não várias, algumas, em que pese a condição da mulher numa posição mais de inferioridade, a mulher não participava da vida assim mais política, social, ela estava restrita aos deveres da casa, né? Com aquela concepção de ser serva do marido, né? Escrava doméstica. Mas a história, né, no Antigo Testamento sempre vai registrar que algumas mulheres, elas superaram essa condição. Quer dizer, elas, mesmo no contexto lá histórico, cultural, estavam submetidas a uma situação de inferioridade, elas evidenciam, né, uma força que as fez protagonistas, né, que as tornou protagonistas em várias histórias. E aí a gente pode lembrar de algumas. Mas no caso da Abigail é interessante esse episódio e que acho que tem também muito a fazer refletir sobre
o contexto da vida, né, da vida moderna, vamos assim dizer. A gente até pode ver que situações lá da história, né, que envolve Abigail, até com histórias do presente, a gente vai encontrar alguns links. Eu acho que, então, a lição, né, vocês devem ter lido que é o capítulo 25, mas especialmente os versos 32 a 35 de 1 Samuel. Eu não sei se vocês querem fazer a leitura desse texto, então, talvez alguém pudesse ler no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32 e 35, que é justamente o diálogo da Abigail com Davi, né? Que é o finalzinho ali não chega a ser o final da história, mas é a parte central, vamos assim dizer, é o encontro de Abigail com Davi. E que, que, que faz justamente um, cria um paradigma, né? Até aquele momento a história estava delineada para ir numa direção, até esse encontro de Abigail com Davi. E a partir desse encontro há uma mudança, vamos assim, no curso da história, né? No curso da história. Então, se alguém puder ler para a gente, 32 a 35, e ao lerem, perceba quantas vezes aparece a expressão, né, na boca da Abigail, né, se dirigindo a Davi, chamando-o de meu senhor, né? Quantas vezes aparece. Então, vou fazer a leitura aqui. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhes de derramar sangue e, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Isso. Na verdade, a referência ao meu Senhor se referindo a Davi, são nos versos anteriores, né? Mas são várias vezes que a Abigail se refere a Davi como meu Senhor. Vocês lembram da história, né? Numa dessas fugas, né? Nesse período em que Davi está é, se evadindo, vamos assim dizer, ele socorre os pastores do Nabal, né? Ele atende lá num determinado momento, socorre, dando alimento, enfim, para os servos do Nabal. Como Davi estava foragido e estava acompanhado, né, como diz aqui o texto bíblico, de alguns bandidos, né, a gente até pensa aqui é um grupo de milicianos, né, seria um grupo de milicianos, e quando eles estão precisando se alimentar, o Davi toma conhecimento de que o Nabal está preparando um grande churrasco lá para os seus amigos, né? Ele tosquiou as ovelhas e preparava, então, alimentar os seus empregados, os seus servos. E o Davi manda uma comitiva, pedindo, então, parte, né? Ou pelo menos para participar desse churrasco, né? Para participar desse momento em que os escravos lá, os servos, seriam alimentados. E o Nabal faz chacota, né? O Nabal faz chacota, despreza os mensageiros do Davi e, enfim, ridiculariza. Aí vocês vão lembrar ali da história. E essa notícia chega para o Davi, né? Para o rei Davi, que o Nabal se recusou a acolher os seus soldados, a compartilhar com ele as ovelhas que seriam sacrificadas para alimentação.
E o Davi fica muito irritado com essa reação do Nabal e decide se vingar, né? Decide se vingar, e a intenção dele era matar todos os soldados, né? Aliás, todos os escravos do Nabal. Mas um dos servos do Nabal corre ao encontro de Abigail e conta para ela o que está para ocorrer, né? E conta para ela a atitude de Nabal frente aos exércitos frente aos enviados de Davi, e a preocupação, porque sabia-se que Davi iria, de alguma maneira, reagir à atitude desrespeitosa do Nabal. E aí começa a história da Abigail, então, né? Aí começa a história da Abigail, que na verdade, num espaço curto no livro de Samuel, fica registrada a importância que ela ocupa nesse espaço, especialmente no que diz respeito a ajudar, né, num momento de conflitos, né, num momento de conflito, no momento vamos dizer assim, de uma guerra sangrenta, né, de um conflito que poderia ser sangrento. E aí entra, então, a Abigail, né? A Abigail, que não se fala muito dela, a não ser nesse momento. E sempre que isso ocorre, quando a gente encontra, né, a descrição de uma mulher nessas histórias do Antigo Testamento, a gente vai ver que o espaço não é muito longo, o espaço de redacional, mas que a história, né, o protagonismo da mulher na história é muito grande. Como nesse caso, mudou o curso daquilo que estava para ocorrer, né? Mudou o curso dos acontecimentos. Isso vai ocorrer em outras situações. E quando, então, a história relembra, né? A tradição oral relembra, ou ela registrou que houve uma mulher, no caso, Abigail, que tomou algumas atitudes. Então, a gente pode começar, eu fiz assim uma relação, a partir até do que a lição sugere, mas também outras questões que vão suscitando, e aí a gente pode ir comparando caso quem tenha feito a lista, a gente pode ir comparando, e depois a gente faz aqui um diálogo, né? Um diálogo para tirar o que nos ajuda nos dias de hoje no enfrentamento dos conflitos, né? É lógico que, não nessa lição, mas costumeiramente, há sempre uma linguagem relacionada à figura da mulher muito, assim, muito intimista. Quer dizer, que Abigail era submissa ao Nabal, e que continuou sendo submissa, e aí ela foi premiada lá na frente. Tem uma linguagem muito intimista, que a gente vai fugir dessa linguagem, né? Vamos olhar o personagem, ou a personagem aqui, o personagem Abigail, mas, sobretudo, olhar a história que ela protagoniza, né? Por ser, então, uma pessoa ela não está apenas, ela não se coloca numa situação assim de conforto, ou seja, de cumprir o seu papel, né? Que é o quê? Obedecer o marido, cumprir as tarefas domésticas, mas muito pelo contrário. Abigail parece ser, né? Evidencia ser uma mulher muito ativa. Então, como é que começa? Quer dizer, quando se toma conhecimento lá, os servos do Davi tomam conhecimento, os servos do Nabal tomam conhecimento da atitude pouco simpática, né, do Nabal, e que isso geraria um conflito, um dos servos procura quem? Procura Abigail. E por que procura Abigail? É coincidência? Não, não é coincidência. Esse servo, né, esse empregado do Nabal, sabia que Abigail tinha uma postura muito diferente da do marido, e que não era uma postura simplesmente submissa, uma postura de concordância plena, né, com as atitudes do marido.
Então, esse servo, né, esse empregado, já sabia das atitudes da Abigail. Então, ele procura, sabendo que ela é uma referência. Então, primeira questão, né, que ela é uma referência para lidar com situações complexas. Possivelmente, em muitas outras ocasiões, ou recorreram a ela para lidar com questões criadas pelo Nabal, né? Que é tido como um tolo, né? É descrito como um tolo na história. Então, aqui não é um caso isolado da Abigail. Por certo, ela já vinha fazendo muitas mediações em conflitos criados pelo seu marido, né? E esse soldado, esse empregado, ele busca, então, Abigail por entender, ou por ter nela uma pessoa de referência, prudente, enfim. Ele sabia que ela tomaria alguma atitude. Então, acho que esse é uma primeira questão a destacar, né? Que não é um caso, não é uma coincidência, não. É uma atitude. Abigail era uma mulher que tinha atitudes. E essas atitudes eram percebidas, né? Ali na família do Nabal. Bom, então esse é o primeiro ponto. E o que Abigail faz? Né? O que Abigail faz? Ela corre no monte orar para Deus intervir no conflito, né? Ou ela procura uma ovelha para sacrificar a Deus para evitar derramar o sangue do cordeiro e não derramar o sangue lá do grupo de Davi, né? Da milícia liderada por Davi com os empregados do Nabal. O que ela faz? Ela ela é uma mulher de prudência. Então, quer dizer, ela revela prudência. Ela imediatamente ela se utiliza de algo que era comum na época. Ela prepara um presente e manda para Davi. E o presente é o quê? É um cordeiro lá muito bem assado, né? Ela prepara um, assim, pratos, né? Alimentos e envia por meio de seus mensageiros para o Davi. Enviar o presente sempre era sinal de que a pessoa estava buscando conversar, né? A ideia do presente era uma sinalização de que se buscava conversar. O Nabal se recusou, mas a Abigail, ela toma a iniciativa, e aquilo que ela tinha em casa para preparar o alimento para os empregados e para a família, ela então envia para o Davi. Então ela se mostra uma mulher assim prudente nesse sentido, prudente no sentido de estar atenta aos acontecimentos e perceber que naquele momento ela tinha que agir, e agir significava uma ação concreta, numa tentativa de evitar o confronto iminente, né, entre Nabal e Davi. E muitos homens morreriam, né? Muitos homens morreriam. A intenção de Davi era matar todos, né? Todos os empregados, né? Todos os empregados do Nabal. Então, ela tem essa atitude, né? Ela tem essa atitude, e enquanto os empregados, os seus emissários, vão levando, né, o presente para o Davi, ela, por outro lado, vai se preparar também para esse encontro com Davi. Ela busca se antecipar para chegar, então, em tempo de conversar com o Davi. Então, a gente teria uma outra dimensão aqui, se a gente pensar no conflitos, né? Há um conflito. Quais são as atitudes a serem tomadas, né? Então, a primeira atitude é abertura para conversar, há que se conversar. Quando há conflitos, há mediação, a busca pela conciliação.
Eu acho que aqui todos nós, em algum momento na vida, fomos procurados diversas vezes para fazer essa mediação de conflitos entre pessoas. E às vezes a gente faz sem saber que está fazendo, né? Sem saber que está fazendo. As pessoas nos procuram com seus problemas, problemas de relacionamentos, e procuram pessoas que podem fazer justamente essa mediação para buscar a superação dos problemas, dos conflitos, né? Eu garanto que todos nós aqui já estivemos envolvidos em momentos assim, quando fomos procurados na igreja, na família, entre amigos, entre colegas, na vizinhança, enfim. E às vezes sem que as pessoas tomassem uma decisão consciente. Ah, eu vou procurar o Edivaldo, e por Edivaldo ser o mediador no conflito aqui de casa. Não, as pessoas vão porque tem uma simpatia, porque tem uma confiança, porque vem nele, ou porque as pessoas viram em nós alguém para ajudá-los à superação do problema, né? Então, logicamente que quem exerce um cargo de liderança na igreja sempre está sendo visto, né, com essa perspectiva, né, como uma pessoa assim de referência. Então, muitos de nós aqui já fizemos mediações de conflitos, né? Já conversamos com as partes, ajudando justamente a superar. Aliás, hoje o judiciário brasileiro está se valendo muito da mediação. Quer dizer, antes de se judicializar, busca-se a mediação. Então, hoje é uma insistência, por quê? Porque na mediação as pessoas conversam, as partes dialogam, e elas podem encontrar alternativas para superar os seus conflitos, né? Então, é lógico, isso é no âmbito mais judicial, mas no âmbito relacional, no âmbito da igreja, que é o espaço de convivência, isso é muito mais presente, né? É muito mais forte. E a gente está sempre fazendo isso sem perceber, que era o que a Abigail fazia. A Abigail, por certo, era uma mediadora, ela estava sempre mediando problemas do marido com os empregados, né? Problemas dos vizinhos com Nabal. Então, ela estava sempre fazendo essa mediação. Então, quando ela vê a gravidade do fato, ela imediatamente ela tem uma atitude, né? E tem uma atitude de ir ao encontro. E ao fazer isso, ela se coloca na condição de serva. Por isso que eu chamei a atenção que várias vezes ela se refere a Davi como meu senhor. Então, são várias vezes, acho que desde o princípio aqui do capítulo 25, a partir do versículo 18 até o 36, que deve aparecer essa expressão, meu Senhor. Então, ela se coloca numa condição de serva, né? De serva. Ou seja, ela se coloca numa posição de alguém que está a serviço, né? Está a serviço. A serviço para ouvir, para falar, para dialogar, para ponderar. Isso é muito importante perceber, né? Que, a, que a, essa posição de quem está mediando, ou quem vai mediar, quem se coloca numa posição de mediação de conflitos, o faz na perspectiva mesmo de, 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 de estar a serviço dos outros, né? Está ali para colaborar, não para resolver o problema, mas para ajudar as pessoas a encontrarem a solução do problema. Então, é a expressão de uma manifestação de serviço. Então, Abigail, ela revela justamente essa humildade para se colocar como serva nesse episódio, né? Então, ela se coloca à disposição. Ela não fica na sua zona de conforto, não vai para o monte orar, pedir para Deus impedir a guerra. Não, mas ela, como serva, ela vai ao enfrentamento da situação, ela vai enfrentar a situação, né? Sabendo, inclusive, que a vida dela estava sob risco, né? Sob grande risco. Mas ela opta por esse risco naquele momento para tentar preservar a vida de muitas pessoas. Bom, e aí a história vai seguindo, né? A história vai seguindo.
E Abigail, então, vai mostrar, assim, ser uma pessoa de extrema coragem, porque não é comum a mulher participar, não era comum uma mulher participar dos problemas do marido, né? Na solução dos problemas do marido, especialmente num caso de guerra, né? De conflito armado. Mas ao fazer isto, né, ao se colocar nessa condição de mediadora, de pacificadora, ou seja, indo buscar a paz, ela demonstra coragem, né? Aliás, muita coragem para romper com vamos assim, essa cultura que menosprezava, que diminuía a mulher. Então, ela tem a coragem não só de enfrentar o marido, enfrentar o Davi, mas enfrentar toda a carga cultural, né, que colocava a mulher numa situação de inferioridade. Então, isso é importante a gente também perceber, porque, de certa forma, esse processo da conciliação também é um processo que exige coragem, né, para a superação. Mas no caso aqui da Abigail, essa questão da coragem, né, e até da ousadia da parte dela é muito grande. E o impacto é tão grande na história que ficou registrado na memória, né? Ficou registrado na memória e passou a ser parte da tradição oral, vamos assim dizer, até se fixar por escrito. Por quê? Porque o paradigma mudou, né? Os acontecimentos mudaram por completo. O que seria um derramamento de sangue virou, na verdade, um processo de construção da paz, né? Construção da paz. Se a gente quiser usar a linguagem de hoje, né? A construção do shalom, né? Do shalom. Acabou sendo benéfico para todas as pessoas envolvidas ali, né? Para Davi, para Abigail, para o Nabal e para os exércitos, né? Os amigos do Davi e também os empregados do Nabal. Então, imperou a perspectiva do shalom, da paz, né? E o shalom eu quero o bem do outro, né? Eu quero o bem do outro. Então, eu vou atuar para o bem do outro, que foi, inclusive, a linguagem que a Abigail utiliza, né? Ela utiliza essa linguagem para dizer assim, não cometa tal erro, né, Davi? Não vá cometer tal erro para o seu próprio bem. Então, ela está buscando o bem do Davi, o bem do Nabal e de todos os empregados, né, envolvidos numa suposta guerra. Então, ela tem essa coragem de superar todo esse processo, né, cultural muito pesado, né, muito pesado. E aí, quando ela se encontra com o Davi, quando ela se encontra com o Davi, então, ali e ela então desce do jumento, né? Que diz que ela foi num jumento, os soldados lá, os exércitos do Davi estavam em cavalos, ela foi no jumentinho, mas ela desce do jumento e vai ao encontro do Davi, e ela começa então a argumentar em favor da vida, né? Em favor da vida. A vida é o valor supremo. Então, ela vai justamente defender, né? Defender o valor da vida, para que o sangue inocente não seja derramado. Então, se a gente ler os versículos anteriores aqui do 32, a gente vai ver a linguagem quando ela diz para o Davi que a culpa caia sobre ela, né? Que a culpa caia sobre ela, mas que ele não se importe com a atitude tola do Nabal, que ele se preserve disso, né? Ou seja, então ela vai numa direção de abordar a importância da vida, a valorização da vida
e a perspectiva da paz, né? A perspectiva da paz. E se colocando, então, como serva nas mãos de Davi, sabendo que ele poderia simplesmente com uma lançada tirar-lhe a vida e continuar em frente, né, ao encontro do Nabal. Mas a Abigail acreditava na força da argumentação, né? Ela acreditava na força do diálogo. Então, ela não só manda o presente, como ela encontra Davi e dialoga com Davi e argumenta, né? E argumenta. E os argumentos dela são argumentos muito fortes, porque ela, ela, ela traz justamente esse tom, né? Ela traz esse tom. E, por conta desse tom, ela se fez ouvida. Ela se fez ouvida. O Nabal talvez não ouvisse a mulher, a Abigail, né? Ela falava, mas ele não ouvia. O Davi ouviu. Aqui, ouvir é assim, é dar atenção à voz da Abigail, né? Ela se fez ser ouvida. Ela se impôs. E a sua voz foi ouvida, né? Não foi ignorada. A sua voz foi ouvida. Então, e foi ouvida por quê? Porque ela tinha argumentos. E o argumento dela era o argumento da vida, a defesa da vida, a defesa da paz, né? Não cometa tal delito, não vale a pena sujar as suas mãos por causa de um tolo como Nabal. Mas, se tiver que sacrificar, sacrifique a sua serva que aqui está, né? Que recaia sobre mim a sua ira, né? E ela, então, passa a ser ouvida, né? Passa a ser ouvida pelo Davi. E isso é interessante a gente perceber, né? Isso é interessante a gente perceber. Porque numa sociedade machista, onde a mulher não fala, e se fala não é ouvida, aparecer uma mulher que tem essa atitude e que, ao falar, ela é ouvida, então, isso se constitui num registro histórico de extrema importância, né? Até diria que esse momento de Davi com Abigail talvez tenha sido um dos principais na história do reinado aí de Davi, né? Quando ele dá atenção a uma mulher, né? A uma mulher que se coloca como escrava. Então, ela se faz ser ouvida. E isso é importante, né, nesses processos de construção da paz. Depois, como fruto, então, né, como consequência dela ser ouvida, Davi, ele volta atrás, né? Volta atrás. Aliás, ele até agradece. Bendito seja o Senhor de Israel, que hoje te mandou falar comigo, né? Bendito seja o Senhor de Israel. Então, olha, em vez da Abigail subir o monte e falar com o Deus de Israel, Abigail saiu de casa e foi ao encontro do líder dos milicianos, né, da época, e foi dialogar com ele sobre o valor da vida. E esse líder, ele agradece, né, louvado seja o Senhor de Israel que mandou você falar comigo. Então, em outras palavras, a voz da Abigail era a voz do Senhor de Israel. E a voz de Abigail, uma voz pacífica, né? Uma voz pacífica representou a voz do Senhor de Israel e impactou o Davi, né? Impactou o Davi. E ele recolhe as armas. Ele recolhe, né, todas as armas no sentido de que esse encontro impediu que ele derramasse sangue, né, e que se vingasse com as próprias mãos.
Então, aquilo que Abigail diz lá no começo, não suje as mãos, em outras palavras, por causa de um tolo, ele reconhece, né? Eu iria manchar eu ia sujar as minhas mãos, né? Minhas próprias mãos com sangue. E aí o Davi, ele então volta para casa, né? Volta para casa, ou seja, desiste da empreitada de exterminar lá, de matar Nabal e companhia limitada. Então, o conflito foi superado, né? O conflito foi superado nesse momento, nesse breve diálogo. É lógico que aqui a gente não tem a dimensão do tempo, né? A gente não tem a dimensão do tempo, de horas que tudo isso ocorreu. Possivelmente foram dias, né? Até os soldados do Davi irem até Nabal, voltarem com a notícia, né? Aí vazar a notícia que o Davi vai atacar, aí o soldado, o empregado ir até Abigail. Então, a gente pode estar falando aqui de dias, né? De dias numa perícope aqui, onde está retratada essa história. Então, a gente não tem a dimensão do tempo. Mas o importante é a desarticulação da guerra. Então, Abigail, ela conseguiu ali evitar um derramamento de sangue. Agora, uma outra questão que se destaca, eu não me lembro agora se a lição chega a falar isso, é que Abigail, ela é honesta, né? Ela foi muito honesta. Ela foi honesta com os... provavelmente ela sempre foi, né? Ela deveria ser muito honesta com o marido, transparente, se posicionando, embora não fosse ouvida, mas ela se posicionava. Então, ela foi muito honesta com os mensageiros que ela enviou. Vão na frente, levem a comida para o Davi e eu já estou indo atrás. Ela foi muito honesta com Davi, né? A fala dela é a fala de alguém que está expondo a verdade. Então, vamos dizer assim, a tonalidade aqui da honestidade, mas ela foi honesta com Nabal. Quando ela volta para casa, primeiro ela esperou a bebedeira do Nabal passar, né? Não vou falar com ele agora, ele está bêbado. Mas no outro dia, quando ele já estava sóbrio, ela contou para ele o que ela tinha feito. E contou o que iria acontecer se ela não tivesse feito, né? E aí o Nabal teve um infarto, né? Teve um infarto. Quando tomou conhecimento de que Davi e seus milicianos iriam para cima dele, ele infartou, né? Mas a Abigail foi honesta. Ela conta para ele o que ela, em outras palavras, está dizendo: olha, tolo, o que estava para ocorrer, isso ia acontecer. E o que foi que ela fez? Sem pedir autorização para ele, né? Ela não pediu, posso fazer? Ela pegou e fez. E depois ela é honesta, vai e conta o que aconteceu, né? Aí a linguagem da tradição bíblica é que Deus feriu o Nabal e ele morreu, né? Mas na verdade ele infartou mesmo, né? De susto. Quando ele fica sabendo da burrada que ele fez, tendo seus empregados socorridos pelo Davi, e quando Davi e seus homens precisavam de alimento, ele se nega, desdenha, né? E se não fosse uma pessoa da sua casa chamada Abigail, ele teria morrido antes, né? Teria morrido há vários dias antes, sob uma lança, né? Possivelmente o próprio Davi mataria o Nabal. E aí o que acontece depois, né? E aí o que acontece depois? Aí alguém vai dizer assim: a Abigail foi premiada porque o rei escolheu ela para casar-se, né? Aí já é a história de rei, de princesa. Eu não entro por esse caminho, né? Eu não entro por esse caminho, né? Até porque... Mas olha o que acontece. Não diz que tem filho. Então, Abigail parece não ter filho. O que acontece com a mulher naquela época, cujo marido morre? Ela não tinha... a gente vai lembrar a história da Noemi, né? Lembra a história da Noemi? Morre o marido, morre os filhos. Ela precisa que alguém, o parente mais próximo, a resgate.
para que ela possa vir a ter descendência. O caso de isso ocorre com Abigail. A figura do homem era a figura de Deus, a figura da casa e a figura do pão, né? Embora Nabal fosse rico, o que ia acontecer com a Abigail? Ela não tinha filhos. Pelo menos no registro histórico, bíblico, não fala de filhos. Então ela precisa ser resgatada na sua dignidade como mulher, ou seja, um parente próximo de Nabal precisaria resgatá-la, né, pela lei da época, né, pela cultura. E aí o Davi, quando fica sabendo da morte do Nabal, decide resgatá-la, né? Decide resgatá-la. Cumpre esse papel de resgatar a viúva, né? A viúva que na linguagem bíblica está lá entre aqueles que deveriam sempre ser cuidados, né? Cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, né? Que, aliás, era uma cultura dos povos semitas, né? Sempre esse cuidado com a viúva e com o órfão, né? Inclusive o Código de Hammurabi, né? Que é um código de por volta de 2000 a.C., quando Hammurabi queria pacificar o seu reino e estava instituído a lei de Talião, né? A lei de Talião valia, menos para a viúva e para o órfão. Então, se houvesse uma viúva e um órfão na família, a lei de Talião não poderia ser praticada, né? Então, a viúva e o órfão eram protegidos. Então, a lei de Talião, quer dizer, o Código de Hammurabi, protegia os vulneráveis da época, que eram os órfãos e as viúvas. E isso também entra para o Levítico, né? Quando fala cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, né? Então, o Davi acaba fazendo esse papel do resgatador da Abigail. E a Abigail vai, né? Ela vai não como esposa, ela vai como escrava, né? Ela se coloca como uma serva, né? Ela se coloca como serva, novamente revelando assim a humildade. Então, ela vai lá compor a família do Davi. Agora, em tudo isso, acho que é importante a gente, então, talvez aí tá na hora já de abrir para o pessoal conversar, né? A gente pensar, e a lição tem vários pensamentos, eu até mandei um, né? Que a gente tem que ter a prudência, saber a hora certa, de ficar quieto, de falar, de agir. Mas sempre que há conflitos, as pessoas que têm essa tendência da mediação, ou do diálogo, da conversa, precisam discernir o tempo. E aí a gente até poderia dizer assim, Abigail era uma pessoa que estava ligada, antenada na conjuntura. O Nabal não se deu conta de que o Davi viria a ser rei. Aliás, já era o rei ungido. Ele se desdenhou do Davi. Mas Abigail não. Abigail tinha uma leitura da realidade. Ela sabia o que iria ocorrer com a sua família. O rei Davi ia exterminar com a família, né? Por conta justamente do reinado. E, inclusive, por conta de ser rei, estava validado, né? As suas ações eram validadas. Então, ela sabia da força do Davi, vamos assim dizer, do Davi, chefe de um grupo de milicianos, né? Mas Abigail, uma mulher frágil, aparentemente, mas de uma coragem muito grande, ela se coloca no caminho, né? No caminho para fazer a mediação, objetivando a construção da paz, a superação dos conflitos e, sobretudo, a preservação da vida, né? De muitos inocentes. E, como eu falei anteriormente, acho que todos nós já fizemos isso muitas vezes. Não, logicamente, que nessa dimensão de evitar mortes, né? Mas nós já fizemos muitas vezes esse papel de ajudar as pessoas a conversarem, a dialogarem, a encontrarem a solução dos seus problemas. Pelo menos ajudamos as pessoas, né? A refletirem sobre as suas situações de vida,
a sua vivência, e de alguma maneira pudemos também contribuir para que as pessoas superassem, administrassem, conseguissem conviver com o contraditório da vida. Então, acho que a gente poderia, então, não é lógico que a gente tem que destacar a figura da mulher, especialmente quando vem de uma tradição fortemente marcada pela centralização no homem, né? No patriarcado, e quando aparece uma mulher com essas características, né? E que muda a história, a gente tem que falar, tem que enaltecer e tem que reconhecer que as mulheres têm uma capacidade, né? Ter uma capacidade de mediar conflitos muito fortemente. Talvez por conta do instinto materno, né? A mulher acaba tendo uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade para sentir a dor do outro, né? Sentir a dor dos outros. Não estou com isso desmerecendo os homens que também têm essa sensibilidade, né? Como todos nós aqui temos, sensibilidade de sentir a dor do outro. Mas parece que a mulher tem algo que lhe faz sentir antes, lhe faz perceber antes, né? Antes e agir, né? E atuar. Enfim, eu acho que essas são assim alguns comentários. E aí vocês podem dizer o que vocês também descobriram aí sobre a Abigail, e essas questões relacionadas ao conflito, né? Conflito, cultura de paz. Hoje nós vivemos uma sociedade conflituosa, né? Uma sociedade, é a sociedade do conflito. Os conflitos aumentam, assim, extraordinariamente. Nós, enquanto seres humanos, estamos evidenciando uma incapacidade de viver com o contraditório, né? Assim, em termos genéricos na sociedade. E nós, como cristãos, acho que temos um papel muito grande, que é justamente o papel da pacificação, de contribuir para a pacificação da sociedade. E muitas vezes teremos que fazer esse papel da mediação entre pessoas em conflitos, objetivando a pacificação da sociedade. Porque a lei por si só não pacifica, a lei pune. E nós cristãos, com a concepção que temos acerca da vida, acerca de Deus, acerca do mundo, né? Acerca da fé, da esperança e da valorização do outro, podemos contribuir muito nos espaços onde há manifestação de conflitos. Não estamos falando de guerras, mas nós estamos falando de conflitos que podem machucar as pessoas, né? Ferir as pessoas. Quem sabe a gente consiga mudar o curso da história, o curso dos acontecimentos, se também pudermos atuar nessa perspectiva da mediação, né? O título da lição tem justamente esse acento, né? Sabedoria nos conflitos. É o que a Abigail nos revela e nos ensina, né? Como é que a gente também pode atuar nos momentos de conflitos. Então, Rosa, acho que agora fica aberto aí para o pessoal falar, que eu acabei falando um pouquinho demais, né? Então, é isso mesmo, Bispo. Não, é isso mesmo que nós vamos conversar, não, que você ia falar demais. Me equivoquei no começo. Primeiro, queria saudar a Rinalva, a Edna, a Suzana, né? E a Meire, que chegaram depois que a gente começou. Que bom que a gente está hoje com um grupo bom de pessoas. E lembrar que que a Luciana não está conosco e a Zoé, que justificaram, estão lá com dificuldades para poder estar conosco hoje. Eu acho que é um risco, essa lição, quando a gente leu ontem aqui em casa e tal, a gente ficou assim, eu fiquei com a sensação de com que facilidade, por conta da força de Abigail, a gente poderia perder o foco da lição, que é, na verdade, a questão dos conflitos, não é? Porque a Abigail é uma mulher muito interessante, muito forte. Que mulher, a gente precisa perguntar assim, que mulher que é essa, que num tempo como aquele tem uma leitura de realidade, né? E tem uma capacidade de análise dos elementos
que não era próprio das mulheres, como já foi bem dito isso, mas ela supera isso, né? Ela enfrenta com coragem esse poder instituído, tanto o poder do marido no recôndito, vamos dizer assim, da estrutura familiar, faz isso sem que ele saiba, né? Ela tem essa coragem, e enfrenta também o próprio poder do rei, porque ela se coloca à disposição. Se você não quiser, pode me matar, e está tudo certo. Então, eu acho que tem umas coisas assim que são muito interessantes e que podem nos roubar, né, a cena da lição, que é como é que a gente administra os conflitos, como é que a gente faz as coisas. Mas acho interessante dizer isso porque a gente reforça essa ideia dessa mulher corajosa e que efetivamente assume o seu papel, né? Mas a lição vai nos conduzindo, né, Bispo, para um lugar de tentar entender como que é essa caminhada, esse percurso daqueles que se sentem, que são capazes de fazer mediação de conflitos. E essa virada que hoje o direito moderno dá mesmo de optar por essa mediação de conflitos antes de ir para a judicialização, é um avanço assim, incrível, né? Numa sociedade que já é pautada pela lei, né? Que já é pautada pela legislação. E então, assim, a lição vai nos encaminhando para dizer que na perspectiva cristã, né, todos nós, de alguma maneira, somos mediadores de conflitos e precisamos achar caminhos, né, para resolver os conflitos. E não estabelecer as diferenças, mas procurar, na verdade, os modos, né, de acalmar os ânimos, que é uma expressão que a própria lição vai usar, não é? E na perspectiva de construir a paz, tanto nas pequenas relações, nas relações mais subjetivas, mais pessoais, digamos, de menor repercussão, quanto nas relações de repercussão maior. Eu fico horrorizada, ontem estava vendo na televisão as imagens, né, agora do conflito de Israel dessa semana, e assim, a destruição, não me sai da cabeça um prédio ruindo, assim, né, com pessoas, enfim, um horror. E nós estamos em pleno século XXI. Então, assim, só para dizer o quanto que a gente precisa lidar com a Abigail aqui, botando ela no lugar certo e não destituindo ela de valor. Claro que ela tem tudo isso que a gente falou, é verdadeiro, e chama a atenção da gente, mas voltando para pensar que ela é alguém que entra como mediadora, não é? E casualmente é uma mulher, e casualmente tem toda essa outra história de opressão por trás, né? Mas acho interessante porque a lição vai nos levando lá na parte de conclusão, quem leu pode ver isso, e quem não leu, ou vai ler depois, ou vai ler o resuminho que saiu no boletim, né, que a gente tem feito toda semana, o resumo da lição, então está lá o resumo, vai nos levando para a ideia de que a oração acalma, as palavras mansas e o coração disponível, essa frase me chama a atenção, são as melhores formas de encontrar a orientação do espírito. Nisso incluso a ideia de que é preciso agir. Não que mediar as situações de conflito sejam só botar panos quentes e acalmar cada lado, enfim, mas também agir. Mas não agir no intuito próprio, mas na oração, nas palavras mansas, no coração disponível para compreender, não é, qual é a vontade de Deus, que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração, né? Isso me chamou muito a atenção, e não queria colocar essa fala como uma fala acalmadora, mas como uma fala organizadora daquilo que é possível fazer, né, diante dos conflitos. Assim. Isso foi o que me ficou na leitura e no estudo ontem do texto bíblico. Tá? Mas vamos abrir a palavra, vamos ouvir. Hoje nós estamos com a classe bem recheada, né? Estamos com 15 participantes, isso é muito, muito bom. Então, vamos fazer aquele esqueminha de que quem quer falar, levanta a mão para a gente poder se ouvir bem, e vamos abrir aqui. Luiz quer falar, já levantou a mão, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pela exposição do Bispo Josué. Eu acho que é uma lição bem interessante. Muito fácil da gente focar na personagem e não no tema, né? Quer dizer, o tema era a resolução de conflitos, né? E como que as pessoas podem contribuir para mediar e buscar a paz. Mas não dá,
não dá, sem reconhecer que era uma mulher, o que é uma coisa rara, como o bispo acentuou bastante, né, no Antigo Testamento. E aí eu me pergunto, e por que fica a história dessa mulher tão ressaltada nesse livro, e uma história super interessante. Agora, Abigail não era uma pessoa externa ao conflito, me parece que ela estava dentro do próprio ambiente conflituoso, porque ela era da família, né? Ela era esposa de Nabal, era junto com ele, digamos, a proprietária daqueles rebanhos e daqueles servos e tudo mais. E se Davi resolve passar eles no fio da espada, ela também pereceria, né? Ou seja, a vingança de Davi era contra a família toda de Nabal, os servos, etc., os rebanhos e tudo mais, como era comum naquele tempo, né? Se alguém tinha uma reação vingativa, acabava com todo mundo. Então, ela estava dentro do problema, ela estava dentro do conflito. E eu não quero dizer com isso que alguém que está dentro do conflito não possa mediar. Eu acho que é aí que está a virtude maior de reconhecer uma mulher que estava no meio da tensão, era uma situação super tensa, ela estava no meio e ela tem a tranquilidade, a calma, o discernimento, a- o espírito, digamos, de buscar um caminho de pacificação. E muito interessante também é o fato dela dizer, bom, deixa eles. Se tem que vingar e fazer alguma coisa, mate-me a mim, mate a tua serva. Ela se apresenta como, digamos, o bode expiatório, né? O que vai espiar os demais, deixa os outros vivos e me leva a mim. Uma atitude muito maternal, né? A gente vê isso em outros episódios na Bíblia, em que a mãe toma as dores, né? E ela diz, não, se alguém tem que pagar, que seja eu, né? Mas deixa eles. É uma situação super difícil. Eu acho que a gente tem muito a aprender aí com o perfil da personagem, da Abigail, mais do que uma personagem, uma pessoa, né? Eu não quis dizer no sentido figurativo, mas da pessoa da Abigail, né? E de como ela vai conduzindo, os pequenos detalhes, né? Esse fato de mandar um, um churrasquinho lá para o Davi, uma, um, uma vianda de comida lá, bem arrumadinha e tudo mais, é uma coisa que é um ponto de partida super interessante. Ah, Lá no sul a gente diz que se a gente sentar com um chimarrão, né, na roda de chimarrão, ou cada um oferecendo chimarrão para o outro, as guerras poderiam ser todas resolvidas ali na roda de chimarrão. Claro que é uma metáfora, mas é na comida, é no momento de sentar na mesa, é no momento de abrir uma garrafa de vinho e de comer uma comida que a gente pode solucionar muitas coisas. Jesus, por exemplo, quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, né, que ele encontra, foi na mesa, foi na hora da mesa que ele acalmou os ânimos daqueles homens que estavam desesperados, sem saber para onde ir, estavam meio perdidos. Então, a mesa, Abigail teve essa sacada incrível, né, de chamar Davi para comida e aí vamos conversar. Né? Então, isso tudo são detalhes que a gente vai vendo e que na mediação são super importantes, né? Ou seja, você não vai para uma mediação numa atitude autoritária, né? Eu sou o que tem a solução. Não, o mediador, justamente, ele não. Talvez ele até tenha uma solução, mas ele chama as partes, chama aqueles envolvidos a refletir e encontrar a solução. Então, eu acho que realmente é um grande desafio para nós nessa lição. Eu talvez tenho que me questionar se eu sirvo em muitas situações para mediador. Às vezes eu tenho a tendência de
de mais atirar gasolina no fogo do que mediar, mas quer dizer, uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Qual é o nosso papel, né? Diante de uma situação conflitiva. Então, muito obrigado aí pela tremenda lição que a gente teve nessa manhã. Obrigada, Luiz. Vamos lá, quem mais? Lembrando que nós temos aí uns 15, 20 minutos ainda, né? Suzana, Lucas, Ivarda quer falar. Vamos lá. Está ativado meu microfone? Tá. O Luiz tocou no ponto que eu estava pensando em falar, justamente a questão do alimento, da comida. O conflito ali de Nabal com os homens de Davi era sobre comida. Desde nossos ancestrais, a guerra, os conflitos são por comida, né? E Abigail, não sei se consciente ou inconscientemente, ou porque é um ato tão feminino, colaborou o seu argumento levando a comida. Então, nós também, muitas vezes, temos conflitos familiares e até com o namorado falou, vamos comer junto e conversar. Então, a mesa é mesmo um lugar de apaziguamento, de conversa, de quando se quer apaziguar o coração de um homem, então dê um prato bem gostoso para ele, ou das pessoas em geral, as pessoas estando bem alimentadas e tendo aquele prazer do alimento. Miyakoto fala que cozinhar é um ato de amor. Então, muito feminina a posição da Abigail em fazer comida. Talvez seja inconsciente. Ela não tinha esse, vou fazer uma comida porque todo mundo vai gostar e vai ficar tudo bem. Mas o papel feminino de fazer a mesa, de alimentar, é um argumento bem forte para apaziguar. Muito obrigada. Obrigada, Ivarda. Lembrando que, na verdade, né, Ivarda, a comida acaba sendo uma estratégia, né? Não é um fim mesmo, então isso é muito legal. Quem quer falar? Ô, Rosa, aí no chat tem uns recadinhos, né? Eu acho que a Meire colocou a Darlene também pediu licença para sair, mas talvez o da Meire como uma participação, né? Lê para nós, então. Eu vou ler textualmente aqui o que ela escreveu. Tá. Olá, hoje está um pouco complicado e movimentado aqui, fica difícil participar, mas a aula está com muitas características de Abigail para reflexão. Legal. Vamos lá, quem mais alguma coisa? Suzana, Inayá, Ivonete, Rinalva, Edna, a Meire já falou, né? Ellen, Elaine, Manuela. Quem quer falar? Aqui, Inayá. Vamos lá, Inayá. Abre o microfone, querida. Não, tem que abrir o microfone. Isso. Aí. Isso. Então, eu achei a aula sensacional, muito boa, e realmente a figura da Abigail é sensacional. Mas eu queria dizer que eu acho que nós, assim, de uma forma bem doméstica, eu acho que nós, como mães, que temos mais do que um filho, a gente passou, eu sempre falo que eu acho que a mãe é uma mediadora por excelência, porque às vezes nunca houve assim nenhum conflito exacerbado aqui na minha família, mas sempre quando há qualquer conversa meio atravessada, qual que é o papel da gente? É realmente a gente apagar o fogo, às vezes, da discussão, e tentar apaziguar. Eu acho que esse daqui é uma característica feminina, principalmente de uma mãe, que sempre tem que estar mediando pequenos conflitos familiares. Eu acho que eu já fiz isso muitas vezes, graças a Deus sempre tive bom resultado, nada espetacular,
Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo vive no dia a dia. Então, era isso que eu queria dizer. Legal, Inaya. E para quem conhece a Inaya de perto, provavelmente ela deve ter feito isso muitas vezes com uma mesa bem farta e bem linda, né, Inaya? Porque a Inaya mora numa chácara e ela faz coisas deliciosas quando a gente vai lá. Mas é isso mesmo, né? Vamos lá, quem mais? Vamos aproveitar o tempo, povo. Vamos lá. Quem quer falar, diga. E aí, Edivaldo, vamos lá. Então, tá bem. Bom, eu inicialmente quero, assim, cumprimentar. Tá ruim a tua conexão. Vamos, começa de novo. Primeiramente, quero cumprimentar o Bispo Josué, porque ele apresenta um conjunto de elementos que nos possibilita, assim, a nossa reflexão, né? Mas antes, eu gostaria também de sinalizar, eu não cumprimentei a Rinalva no nosso grupinho pelo aniversário dela e o Barbosinha, que estão em aniversário. Então, cumprimentá-los nessa nossa aula de hoje, enfim, em tempo, cumprimentando a Rinalva, né, reconhecendo a importância dela na história do metodismo e também a importância do Barbosinha enquanto um pensador, pesquisador, um intelectual, né? Enfim. Na verdade, eu estava assim ouvindo o Bispo Josué, né, nessa apresentação, e o que mais assim me chama a atenção é como ele mexe com força nessa narrativa o papel da mulher, né? Que já foi assim sinalizado pela Inayá, pela Ivarda e por outros aqui, né? Pela própria Rosa e, enfim, o Luiz. E se a gente olha para a história do pensamento, né? A gente vai ver, principalmente para a história do pensamento teológico, é só tardiamente que a mulher ganha uma expressão na teologia, no pensamento teológico. Porque ao longo da história da teologia, o papel da mulher vai ficar sempre em segundo plano, por causa ainda de um predomínio de uma visão patriarcal, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque parece que o texto bíblico ele abre fissuras, né, no patriarcalismo. Então, se a gente olha para as mulheres na Bíblia, elas têm papéis assim especiais e singulares que nós precisaríamos reconhecer. E eu acho que a abertura que o Josué faz hoje para nós, ela é muito interessante. Eu gostaria assim talvez de partilhar uma coisa que me veio, né? Quer dizer, porque eu vou falar lá na frente de uma lição que traz a viúva de Naim. E o bispo Josué, então, ele já vai antecipando aqui, quando ele traz o código de Hammurabi, a cultura semita, ele vai falar do órgão da viúva, do estrangeiro, e que a viúva e a criança não se aplica a lei olho por olho, dente por dente. E a viúva de Naim está numa mesma situação assim lá no Novo Testamento. Jesus, cheio de compaixão, e para ela não ficar sozinha, sem o filho, ele ressuscita o filho da viúva, né? Quer dizer, para ela não ficar sozinha e para ela não ficar abandonada. Mas eu acho que há uma coisa importante na fala do bispo Josué, quando ele diz assim, a voz de Abigail representa a voz do Senhor, né? E a própria palavra Abigail, ela tem um radical ab, que é Abba, que é pai, né? A própria lição já dá para nós essa etimologia do nome Abigail, que é a alegria de meu pai, né? Então, na verdade, Abigail, ela está mediando o conflito, mas ela está mediando o conflito porque ela é, em última instância, uma mediadora da voz de Deus no conflito. E aqui eu não pude não deixar de associar o que Lucas coloca na boca de Maria no Novo Testamento.
Maria é essa mediadora da voz de Deus, a tal ponto que é nela que Deus se encarna, né? E se Abigail se reconhece nesse contexto todo ainda na dimensão da humildade e de ser serva, no Magníficat também a gente pode ler assim, pois ele viu a pequenez da sua serva. Então, é interessante como que as mulheres na tradição bíblica, elas vão furando, né, criando essas fissuras no patriarcalismo, né? Elas têm um papel tão decisivo na história, né, como o papel de Sara, né, que gera Isaac, Abigail, que é honesta, ela é honesta porque ela é o reflexo da voz de Deus. Então, tem essa dimensão da voz de Deus que se encarna em Abigail, né, na mulher. E na Bíblia aqui de Jerusalém, que eu fui acompanhando, a própria Abigail, ela associa o nome Nabal, que é um tosco, como foi dito, a Nebalá, que significa infâmia no hebraico. Há essa associação. Ou seja, ele se chama insensato, Nabal. A Abigail diz assim, para Davi, ele se chama insensato. Ela associa o nome insensato em hebraico ao radical do nome Nabal, né? Então, essa conexão, né, da mulher ser portadora do mistério, ser portadora da voz de Deus, que está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver com Maria Madalena, né, frente à ressurreição, é ela quem é a portadora da ressurreição. Ou seja, Maria é portadora da encarnação, né? Maria Madalena é portadora da ressurreição de Jesus, né? E ela vai ser reconhecida como louca, ela está bêbada, ela está louca, né? Na visão dominante do homem. Então, parece-me que nessa lógica, no texto bíblico, há alguma coisa, há um diapasão que atravessa o universo das mulheres que nós precisaríamos talvez olhar uma outra dimensão. Se no Código de Hammurabi a mulher não pode ser castigada, né? A gente vai reconhecer que na tradição judaica e na tradição cristã, a mulher ela ganha uma outra estatura, ela ganha uma outra dimensão, dentro de um modelo patriarcal que nós ainda não superamos no nosso contexto, né? A gente vive numa estrutura patriarcal que é difícil de romper. E aí a gente vai vendo, né? Quer dizer, as próprias mazelas no âmbito do mundo feminino e no mundo da mulher, né? Mas a gente encontra, né, na estrutura do texto bíblico essas fissuras, né, de como o feminino vai quebrando uma lógica que é a lógica de dominação do homem. A guerra é uma lógica de dominação do homem, né? E a Abigail, ela quebra essa questão, ela rompe com esse processo. E aí a gente até pode pensar, né, no próprio conflito que a Rosa traz dos israelenses e dos palestinos, né? Aí a gente tem essa dimensão máscula que se impõe, que se impera, né, diante de tantas mulheres que são vitimadas nesse contexto, diante de tantas crianças que efetivamente são vitimadas. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa conexão, que a voz de Abigail é a voz do Senhor, né? Por isso que ela pode intervir, né? Porque se ela não fosse sensível a ouvir a voz do Senhor, como Sara vai ouvir, como Maria vai ouvir, como Maria Madalena vai ouvir, essa possibilidade ela não há, né? Obrigada, Edivaldo. Bom ouvir isso, né? Claro, é um pouco um pouco abrir, não fechar, né? A discussão sobre a questão da mulher mesmo. Quem mais, pessoal? Vamos lá. Ellen, Ivonete, Rinalva, Edna, Lucas. Vamos lá, Luquita. Bom dia para todo mundo, que eu não cumprimentei ainda.
Essa semana eu estava conversando com a Bia sobre Jesus, o papel de Jesus, né? A personagem, né? A figura, Deus, né? Falando que ele veio de uma família pobre, ele não é do centro de Jerusalém, ele é da periferia, né? Como Jesus quebrou muitos tabus desse patriarcado, né? Que o Divaldo acabou de falar agora, né? Dessa mentalidade, né? E ela me falou, mas para quebrar de vez mesmo, ele precisaria nascer mulher. Jesus precisaria ser mulher. Daí quebrava de vez mesma coisa, né? Só um pouquinho, Lucas. Gente, para quem não sabe, a Bia é a filha do Lucas e tem 12, deve ser 12, Lucas? 12 anos. 11 anos. 12 anos. E aí, claro que eu não soube falar para ela porque que Jesus não era mulher, né? Mas só para explicar um pouco a minha família como é. O meu avô, ele é o primeiro pastor protestante de Rio das Pedras, a primeira igreja erguida de Rio das Pedras. Naquela época que tinha rivalidade entre católico e protestante, né? Naquela época. A família da minha mulher, o avô dela era quem puxava as procissões, quem puxava o canto, quem administrava a igreja, quem deu o terreno para a igreja fazer. Então, assim, a minha filha fica na casa da minha mãe, tem uma orientação. Não que há, assim, palavras fortes, nada disso aí. Hoje não tem mais isso, mas a orientação da minha filha vai numa linha. Quando ela vai para outra avó, tem lá a Maria, mãe rainha, no centro da sala, né, toda aquelas. Então, ela precisa. O ia gostar disso. Ela precisa de um mediador, né? Eu preciso conversar bastante com ela. Não falo hoje para mim. Até conversei com ela, falei do filme do Alto da Compadecida, que no final a Maria que tem um papel de mediador, que faz a mediação ali das pessoas para com Jesus, né? Então eu falei para ela que Jesus, sendo homem, mas ele tem muitas características femininas, né? No jeito dele, a sensibilidade, na proposta de vida dele, né? E que na tradição católica, que eu particularmente acho um ponto de muita riqueza, que a Maria vem com essa. A Maria pega esse lado feminino que o protestante não gosta muito, né? E a Maria assume isso aí, né? Então eu converso muito com ela. E agora, recentemente também, tem uma pessoa muito especial mandando uns links para mim aprender mais sobre a tradição católica. Então estou aproveitando muito isso para a gente conversar aqui em casa, fazer essa mediação, né? E eu acho que é isso. Quem faz uma mediação boa é quem conhece as partes, né? Abigail conhecia as duas partes e estando, como o Luiz falou, no meio do conflito, né? Fazendo parte do conflito. Jesus, ele pôde fazer essa mediação, né? Ele conhecia o divino e conhece o humano, né? Como a precariedade humana e o amor sem limites divino, né? Então, eu acho que é isso. O cristão precisa ser Abigail, né? Precisa ser Jesus, precisa ser Maria, precisa ter todos esses elementos para no mundo como está hoje. Muito bom aula, gostei muito, Josué. Gosto muito das aulas de Josué, gostei de todas as falas aí, muito bom. Obrigado. Obrigada, querido. Um beijo na Bia, que a Bia promete, né? Essa tá desde cedo. Muito bom. Alguém mais? Luiz. Mais uma mediaçãozinha aqui com o chat, né? Isso. Não sei se todos estão olhando, alguns estão no celular, então a Elaine, ela precisou sair, ela deixou um agradecimento aqui pela aula, mas deixou um comentário também. Ela escreve o seguinte: só observando que a lição registra o papel primeiro de um potencial mediador, que é o ouvir a demanda, a queixa, buscando não tomar partido e até mostrar ao queixoso uma visão mais imparcial de autorreflexão. Muitas vezes achamos que acolher é reforçar as queixas do demandante, quando pode ser trazer a realidade obscurecida pelos sentimentos. Bom domingo a todos, obrigado ao Bispo Josué e aos colegas. Bom, Luiz, muito bom, porque a Elaine puxa, a Elaine, você sabe quem é, né? Aquela moça que
fui convidada da Ivonete, amiga e tal, tem estado conosco nos vários últimos domingos. Há um bom tempo já ela está nos acompanhando, e bem legal. E ela puxa bem a discussão para a temática da lição mesmo, que é a questão da mediação, né? Mais alguma coisa? Edna, Rinalva, Ivonete, Manuela, Ellen. Quem não falou, não precisa falar, mas se quiser falar, falar. Manuela, vamos lá. Abre o microfone, querida. Abri. Tá me ouvindo? Estou. Estamos ouvindo. Tá, então, primeiramente, queria agradecer a todo mundo pela oportunidade de estar aqui, aprender um pouquinho mais com todo mundo. E, bom, eu partilho de todas as percepções que todo mundo trouxe hoje, acho que todas fazem muito sentido, e é um pouco do que eu ia dizer, mas raciocinando um pouco sobre a questão do patriarcado, é interessante a gente perceber que os homens, eles têm toda essa sensibilidade interna, né? Na realidade, durante a história, eles foram meio que moldados a olhar para o outro lado, né? O olhar da guerra, enfim, e não das soluções mais pacíficas. E as mulheres nos papéis de ficar em casa e não sei o que, elas tiveram um pouco mais... elas trabalharam em cima desse sentimento de pacificidade mesmo, de olhar para as coisas com mais delicadeza, até pela questão maternal também. Então, eu acho interessante a gente perceber que, conforme o tempo vai passando e a história vem acontecendo dentro da Bíblia, e essas mulheres, por exemplo, que o Divaldo citou, que elas vão aparecendo, elas vêm, além de trazer uma sabedoria interessante, elas vêm para resgatar essa sabedoria, ou seja, para compartilhar dessa sabedoria que as mulheres têm, mas para mostrar também que eles podem ser isso também. Então, não que isso funciona, até porque, enfim, a gente tem toda uma cultura que vem trabalhando em cima de um patriarcado, mas, assim, é interessante como quando cada uma delas atua, seja Maria, seja Abigail, elas vêm para trazer essa sabedoria, esse conhecimento de que, bom, as coisas não precisam ser resolvidas dessa forma, né? Enfim, com matança, com guerra, e elas podem ser conversadas e resolvidas diplomaticamente. Então, eu acho isso interessante, porque elas atuam trazendo uma solução linda, que enfim, é do conhecimento de Deus, né? Que é não a guerra, e elas recordam essas sabedorias dentro dos homens também, né? Se eles estão aptos a receber e a prosseguir dessa forma, é outra questão, mas elas vêm para resgatar isso, elas vêm para resgatar essa sabedoria divina mesmo de Deus. Então, é como um recordar, né? Então, elas têm esse papel fundamental. Além de atuar dessa forma, elas vêm para ajudar com que os homens percebam essa potencialidade, né? Porque, na verdade, somos todos sensíveis, somos todos muito amor dentro da gente. E, por conta da sociedade, enfim, a gente é moldado a perder um pouco disso ou não, dependendo do contexto. Mas acho bonito como elas vêm para resgatar isso. Então, além de resolverem milhares de situações aí de uma forma com muito amor, né? E não a guerra, elas resgatam isso na gente, né? Tanto nos homens da história lá durante a história, como com a gente agora lendo, né? Não que eles tenham tomado as decisões como elas tomaram, mas assim, é um início de pensamento interno, né? Tanto é que eu tenho para mim que Davi, quando quer Abigail como a sua mulher, ele reconhece, né, essa sabedoria. Então, tem também essa questão, né? Pô, eu quero essa mulher do meu lado, porque ela é super maravilhosa, mas assim, pô, eu reconheço esse lado dela, eu respeito esse lado dela. E eu, no lugar dele, por exemplo, pensaria, bom, eu posso ser isso também, né? Posso aprender com ela. Então, é interessante como ele reconhece isso, né? Ele reconhece esse papel fundamental dela durante o episódio e respeita isso, né? Ele respeita mesmo essa sabedoria que ela traz. E é isso. Muito bom, mas eu acho legal esse teu último toque aí de perceber a sensibilidade do Davi em relação à própria Abigail, né? Isso é muito interessante. Fora o fato de que o bispo José já tinha dito que era
comum mesmo, o resgate das viúvas, enfim, né? Legal. Quem mais, gente? Alguém mais diz alguma coisa para nós? Podemos ir caminhando já para o encerramento? Seria isso? Estamos meio um pouco do nosso horário, né? A gente poderia ir fazendo isso, será? É isso? Sim. Então, tá bom. Acho que sim, Rosa. Vamos terminar, porque eu também precisaria sair. Tá bom. Então, antes que a gente comece a desconfigurar o grupo, né? Um ou outro saiu, mas a gente consegue terminar juntos, inclusive fazendo uma oração para segurar esse momento e para a gente poder ter essa bênção durante a semana. Eu pedi que o Bispo Josué mesmo ore por nós, não é? E nos abençoe no final. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, a oportunidade de estudarmos a tua palavra, que ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa vida, nos faz refletir também sobre o nosso papel no mundo de hoje, como mediadores, como pessoas que podem contribuir para a superação de conflitos. Amém. Não queremos ser omissos, Senhor, em relação às situações que estão ao nosso alcance, mas queremos ter atitude prudente, uma atitude pautada à luz da tua revelação, da tua orientação, da tua presença em nossas vidas, para que, ao atuarmos, a fim de contribuirmos para a superação de conflitos, para a construção da paz, para a superação de problemas que caracterizam a sociedade de hoje, nós o façamos assim como fez Abigail, em nome do Senhor, para que os frutos também sejam para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Aqui nós nos colocamos como servos e servas do Senhor para contribuirmos de alguma maneira, especialmente para a sociedade, Senhor, como cristãos, como pessoas que evidenciam a fé, a esperança e o compromisso com valores do reino de Deus, nós possamos sinalizá-los na sociedade de hoje, para vermos também sinais do reino de Deus presente em muitos movimentos, em muitos setores da sociedade. Dá-nos essa sabedoria, esse discernimento, ajuda-nos a ouvir os outros, a saber dar ouvidos, a perceber as situações de conflito, as machucaduras na vida das pessoas, a fim de podermos contribuir para o bem-estar de todos. Queremos, pois, que a tua mão de graça, de amor, nos encontre, nos acolha, nos fortaleça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, uma boa semana para todos. Rosa, Oi. eu deveria ter mencionado antes, eu recebi essa semana um pedido de oração, mencionei em alguns grupos, não sei se alguém viu, né? Uma pessoa que vários de nós conhecemos aqui, o professor José Luiz Novaes, filho do professor Arsênio, que já há muitos anos foi para o Sul, né, para Porto Alegre, é professor lá no IPA. Ele está, infelizmente, em estado grave de Covid, internado, está em Passo Fundo, inclusive, no hospital em Passo Fundo, os colegas do IPA lá mandaram essa notícia pedindo oração, né? Ele deve ter pouco mais de 60 anos, por aí, mas, de qualquer modo, é uma situação bastante difícil, né? Que a notícia é de que ele está em estado grave. Que pena, né? De muitos de nós aqui da Unimed, por exemplo, trabalhou com a gente aqui, Edivaldo, eu e tantos outros aí, talvez o Lucas conhecesse, né? Rinalva certamente conhece, e, enfim, é lamentável, né? Essa é mais uma tragédia, quer dizer, uma tragédia cotidiana que nós vamos enfrentando, perdendo as pessoas queridas, conhecidas, os próximos, enfim, fora a multidão, né, de pessoas desconhecidas por nós, que todos os dias estão morrendo. Isso vivemos um momento ímpar nesse país, né? Aliás, lamentavelmente, uma tragédia anunciada, né? O José Luiz era também professor de escola dominical lá na Wesley. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, eu sabia. Ele casou, né, com uma pessoa do Sul e tal. Ele foi pastor, né, na 4ª região, depois ele largou o pastorado e tal.
Mas é mais um caso, né, no círculo de conhecidos, assim, que a gente lamenta muito de ouvir e pede orações. Tá certo, gente. Uma boa semana para todos e todas. Obrigada. Tá. Tchau, Até Boa mais. semana, viu? Tchau, tchau. a todos. Tchau, tchau. Oi, Nancy. Obrigada. Tchau.